E aí galera, tudo supimpa? Eu sou o Gabriel e como eu disse no vídeo da coleção de mangás, esse é o vídeo que eu vou falar sobre Parasite. Só pra deixar claro assim que esse vídeo não é uma análise, não é nenhuma crítica, não é um review, eu só quero falar sobre, porque eu quero falar sobre as coisas que eu gostei da obra e etc. Outra coisa é que esse vídeo eu tô tendo que regravar ele, porque a primeira vez ficou meio um tanto quanto grande e tanto quanto ruim, porque eu não gravava nada desde o vídeo da coleção de mangás. A primeira versão que eu gravei desse vídeo foi o primeiro vídeo que eu gravei depois do vídeo da coleção de mangás, que foi no começo de junho. Eu gravei esse vídeo no começo de junho, o vídeo da coleção de mangás saiu no final de abril. Eu gravei... você entendeu? Outra coisa, eu não tô gravando no lugar habitual, porque as duas luzes do meu quarto queimaram e a gente não trocou até agora, então eu tô gravando aqui na sala, que tem luz, e eu acabei de descobrir que aqui tem um eco bem legal, hein? E a última coisa que eu ia falar, eu esqueci. Sim, é que eu tô doente, então se minha voz estiver meio estranha aí, é porque eu tô doente mesmo. Mas, vamos lá. Parasite ou Kiseijo é um mangá de Hitoshi Waaki que foi serializado na revista Afternoon da Kodansha entre 1990 e 1995. Wikipedia salva nós. 24 anos depois do começo da serialização, o mangá foi adaptado em anime pela Madhouse com o nome de Kiseijo Sei no Kakuritsu, que de acordo com o My Anime List significa Parasite the Maxim, e Maxim, de acordo com o dicionário online de português, significa grande faca que serve para cortar a erva, ou seja, a maconha. Antes de você puxar o seu baseado, a maconha, a cannabis tem que ser cortada, aí rola os procedimentos todos, aí depois você pega lá e enrola naquele famoso papel, e aí você dá puxada no beck assim, e fica loucão. E isso faz completamente total sentido, porque qual é a única explicação pro Shinichi ficar vendo aqueles monstros e ficar conversando com a mão dele? É óbvio que ele fumou um baseado gigante antes, né? Bom, e aí no mesmo ano, em 2014, lançou a parte 1 da live action, e no ano seguinte, em 2015, lançou a parte 2 do filme. Eu não vi o filme, não pretendo ver o filme, eu vi o trailer e é aquela bosta que nem qualquer outro live action japonês. Você pode assistir o filme, você pode falar, o filme é legal, não sei o que, muito obrigado, mas eu não vou assistir o filme, entendeu? Eu não quero assistir esse filme. E aí em 2015 também chegou no Brasil o mangá de Parasite completo em 10 volumes, e eu mostrei no vídeo da coleção de mangás. Parasite, Kiseijo, com certeza vai sair vídeo sobre isso, porque isso aqui é fenomenal, isso aqui é sensacional. Bom, eu já falei um monte e não falei nada sobre a história ainda, sobre o enredo. A sinopse é basicamente Não fala tipo. Você para de falar tipo, porque um dos motivos pra gente estar regravando esse vídeo é porque você fica falando tipo, caralho. A sinopse é basicamente esferas começam a cair do céu, e aí quando elas tocam o chão, saem meio que umas cobrinhas de dentro das esferas, e essas cobrinhas, elas atacam os seres humanos. Elas entram na cabeça e elas tomam o controle do corpo inteiro, ou seja, a pessoa morre e o corpo dela não morre, entendeu? A personalidade da pessoa morre, você pode chamar de espírito também. E os parasitas, eles comem os humanos. E o protagonista, que se chama Shinichi, é um colegial, e o parasita que tenta entrar no corpo dele falha, e aí ele entra na mão direita dele. Na mão direita, essa é a mão direita. Ele entra na mão direita dele, e aí o parasita passa a ser hospedeiro no corpo dele. O parasita toma o controle do braço direito dele, por isso o Shinichi dá o nome dele de Migi, que significa mão direita, e aí eles passam a coexistir ali. E aí eles têm que ir vivendo sem que ninguém descubra que tem um parasita nele, e eles vão derrotando outros parasitas, no caso, porque eles querem matar ele, porque ele pode ser um perigo. Bom, então como eu disse, esse vídeo não é uma análise, eu só quero comentar sobre coisas que eu achei interessante, e na segunda metade do vídeo eu vou fazer meio que umas comparações entre o mangá e o anime, já que eu vi os dois, e o primeiro motivo que eu tive pra gravar esse vídeo foi justamente fazer algumas comparações entre o mangá e o anime. Então se você não leu, não viu o anime, eu não recomendo que você assista essa parte, pula para a parte que deve estar aparecendo aí, porque vão ter alguns spoilers. Na segunda metade eu acho que não vou ter tanto assim. Bom, então algumas coisas interessantes que eu gostaria de comentar sobre. Primeiramente, essa ideia do autor de fazer um predador, colocar um predador pra raça humana, porque os humanos estão fazendo muita merda, e é isso aí, morte aos seres humanos.
Não que eu ache isso, mas, na verdade, o ser humano é o verdadeiro parasita da Terra. É porque o ser humano tá fazendo muita merda ali, entendeu? Aí precisa de alguém pra, tipo, chegar assim, então, a gente tá dando uns avisos aqui, ó, morreu alguém. Opa, mais alguém foi comido, assim. Então, é melhor vocês pararem aí, entendeu? E uma coisa interessante é que em nenhum momento, até o final, até o último capítulo, ele não fala, não é mostrado de onde os parasitas vieram. Apesar de que eu acho que ninguém tem fica se questionando de onde eles vieram, a não ser uma das parasitas na história. O parasita não tem sexo. Então o parasita tomou conta do corpo de uma mulher e ao longo da história a gente vê a evolução dessa parasita e é sensacional. Ela passa a estudar os seres humanos, ela meio que vira uma cientista, porque ela cria um parasita que é o demônio, que são 5 parasitas num corpo só. Ela faz uma lavagem cerebral no humano pra achar que ela é um parasita. Ela tem um filho, porque ela quer saber, tipo, ela quer estudar sobre os humanos, ela quer saber sobre os humanos. E aí, pouco antes, tem uma cena que ela começa a ter a partir do momento, ela começa a se questionar sobre de onde os parasitas vieram. Então ela se questiona de onde eles vieram, ela quer saber de onde eles surgiram, porque em nenhum momento é explicado. O autor não fala se eles são alienígenas, não fala se foi uma arma biológica criada pelo ser humano para acabar com os seres humanos. E ela não tem interesse em matar o Shinji, porque ela quer saber até que ponto ele vai chegar, porque é um parasita e um humano num corpo só. Ou seja, ele é mais forte que um humano e é mais forte que um parasita, porque o parasita não se comporta, não tem uma parte... Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido, porque aqui tá explicado. E aí, pouco antes dessa parasita morrer, eu achei muito... Eu vou falar interessante o tempo inteiro, não tem outra palavra, entendeu? Eu achei muito interessante a frase que ela disse, que os parasitas e os humanos são o mesmo lado da moeda, que os parasitas são frágeis, mais frágeis até do que os próprios seres humanos. E aí no final o Shinichi saca isso, entendeu? Ela entende o que ele quis dizer. E é sensacional, 100% sensacional. Outra coisa é a relação que vai tendo entre o Shinichi e o Migi, que eles vão criando uma relação de amizade, tanto é que no final o Shinichi se sente triste quando o Migi vai embora. E tem uma cena muito boa, porque tudo que tá acontecendo, todas as mortes de humanos causadas pelos parasitas e todas as mortes de parasitas, que na maioria das vezes são causadas pelo Shinichi e o Migi, tudo que tá acontecendo relacionado aos parasitas, o Shinichi, ele sabe, só que ele não pode contar pra ninguém. Ele quer contar, mas ele não pode contar. E tem uma cena que mostra muito bem isso, que eu adorei, que é a cena que ele tá conversando com a Murano, que se você que não assistiu, é a namoradinha, a peguete dele. E aí a Murano fala que ele pode contar tudo pra ela, que ela vai ajudar ele. E aí ele quer contar, ele tá quase contando. Aí o Migi faz as lâminas da mão e aí ameaça atacar ela. E aí o Shinji fica segurando a mão pro Migi não matar ela. E aí, por ele não poder contar nada pra ninguém, porque no começo da história ele até pensa: eu vou no médico e aí eles vão tirar você de mim, falando pro Migi. E aí o Migi fala que não, porque se ele for, eles vão querer fazer ele de cobaia. E aí ele vai perder o braço e o Migi vai morrer. Então eles meio que, né, aí o Migi fala que não pode contar pra ninguém. E aí as pessoas em volta dele, tipo os colegas da escola, a Murano, os detetives, o próprio pai dele, ficam muito desconfiados por causa disso. E eu gostei muito porque apareceu, não sei se foi proposital, talvez tenha sido, do contraponto que ficou, porque no final da história, quando o Shinichi encontra passa um tempo com aquela velhinha, e ela fala pra ter cuidado com a vida, porque não pode desperdiçar a vida e tal. Ou seja, ela se preocupando com a vida dos outros, enquanto o Migi se preocupa só com a vida dele. Tudo bem que ele é um parasita e ela é uma humana. E por falar nisso, tem outra coisa que o Migi faz o tempo inteiro, que é criticar as ações e as convenções adotadas pelos humanos. Outra coisa muito interessante é a falta de sentimento. Quando a mãe do Shinichi morre, que rola a cirurgia lá que o Migi faz, ele fica se parecendo mais com um parasita, assim, sem sentimentos. Ele meio que se lamenta por não se lamentar. Ele fica triste por não ficar triste pela morte das pessoas. Por exemplo, quando a Kana morre. Uma das mensagens que, pelo menos pra mim, foi passada
é que aconteceu tudo o que aconteceu e não mudou nada na história. Porque se você reparar, tanto o anime quanto o mangá começa mostrando a Terra de fora e aí vai dando um foco. E aí acaba com a Terra sendo vista de fora. Ou seja, aconteceu tudo isso que aconteceu e o planeta continua do mesmo jeito. É tipo, os humanos não vão mudar nunca. Então, caralho, eu achei uma jogada genial do autor. Eu espero que ele realmente tenha pensado nisso. Mas se ele não pensou, eu pensei agora. Eu pensei por ele agora, então é simplesmente sensacional. Hitoshi Iwaaki, o cara manda bem. Meio que é como se fosse um desabafo do autor. Tipo, os humanos estão fazendo muita merda. E se acontecesse isso, mas na verdade não mudasse nada? Porque os humanos continuam fazendo merda. Por isso os humanos deveriam morrer de verdade, entendeu? Bom, eu tinha falado que eu ia fazer uma comparação entre o anime e o mangá, mas na verdade eu selecionei pontos positivos e pontos negativos do anime pra fazer um contraponto com o que acontece no mangá. Meio que isso. Bom, então o primeiro ponto positivo é a abertura do anime, que é muito boa. É a música Let Me Hear da banda Fear and Loathing em Las Vegas. A mesma banda que fez a primeira ending de Hunter x Hunter. A melodia é muito boa. Agora, com a letra, ela também é muito boa. Porém, antes de gravar esse vídeo, eu fiquei chocado. O choque já passou um pouco, mas eu tava chocado. Porque eu descobri que a letra que eu achava que era, na verdade, é outra letra. Porque eu vi o anime legendado pela Shinzo em parceria com a Heaven. E aí eles botaram a legenda da opening lá. Porra, fazia completamente sentido aquela letra. Só que aí, olha, o choque voltou agora. Eu ainda não estou acreditando que aquela letra não é a letra de verdade. Porque eu fui pesquisar, eu pesquisei em 10 sites diferentes. A letra não tem porra nenhuma a ver com o que eu tava falando. Algumas palavras tem, mas a história que é contada na letra e que legendaram na letra quando eu vi o anime é completamente diferente. Então eu ainda estou em choque porque a música é boa, é isso que importa. Mas esse filho da puta que legendou a opening, por favor, vai se fuder, caralho. Segundo ponto positivo do anime. O anime, no começo, quando não fica séria a parada, ele é engraçado. Principalmente no primeiro, segundo episódio, quando a famosa cena do pênis, né? Porra, a piada de piroca é muito engraçada. Você tem que ficar entre nós, hein? Se você nunca riu com a piada de piroca, você não teve infância. Terceiro ponto positivo que eu achei que eu não ia gostar foi a modernização do anime. O mangá foi feito nos anos 90 e o anime foi feito em 2014, então teve um espaço de tempo aí. E aí eles, no anime, é mais moderno, assim. Tem celular, tem tablet, inclusive o pai dele fica usando o tablet o tempo todo, até que o tablet dele cai na água. Isso foi uma boa jogada de roteiro, hein? Que aí voltou a se parecer mais com o mangá, onde o pai dele fica lendo o jornal. Mas a parada do celular foi muito boa. Apesar da Kana deixar o celular em casa, aí ela vai e morre, né? Então, além da modernização do cenário da história, teve uma modernização do design dos personagens, porque tem... alguns personagens... Isso tá nos pontos positivos. Alguns personagens mudaram muito. Todos os personagens meio mudaram, mas alguns mudaram muito, entendeu? Isso é um dos pontos negativos. Apesar de ser um ponto positivo, também é um ponto negativo, mas eu não vou falar o ponto negativo agora. Então, alguns personagens mudaram muito. Inclusive, eu achei um vídeo de um cara que fez a versão da opening, só que com o traço do mangá, e ficou muito boa. Então eu vou deixar passando aqui, ou eu vou deixar passando um pedaço aqui, ou eu vou deixar o link aí na descrição também. Outro ponto positivo é a relação entre os personagens, a relação dos protagonistas, que no caso não só o Shinichi, mas sim o Shinichi e a Murano com os colegas da escola, porque meio que no mangá eles não têm personalidade, entendeu? É um aleatório que a menina fala porque ela precisa ter amigos. É que nem a novela das 9. Na novela das 9 sempre tem a personagem que é mais importante e tem a amiga dessa personagem que ela só tá lá pra ela conversar, entendeu? É tipo o Okuyasu em Jojo. Ele só existe pra ser amiguinho do Josuke, porque ele não faz porra nenhuma. Inclusive, ele faz alguma coisa. E você pode ver isso que eu citei no vídeo de Jojo. Eu fiz um vídeo da parte 4, não lembro o nome do vídeo. Eu fiz esse vídeo ano passado, apesar de ele ter saído esse ano. Você pode ver o vídeo, tá no card aqui, entendeu?
Outro ponto positivo do anime, a mudança de personalidade do Shinji foi muito mais perceptível do que no mangá. No anime deu pra dar aquela... Você percebe muito que ele mudou de personalidade. Tanto que faz muito sentido todo mundo falando: nossa, você tá diferente. Aí a Murano: Izumi-kun. Entendeu? Enquanto no mangá não deu pra perceber tanto assim. Último ponto positivo que eu queria destacar do anime aqui é o bebê da Tamura, que é a parasita lá que eu falei. O bebê dela, é porque não que no mangá o bebê seja feio, mas é porque geralmente os desenhistas eles não sabem fazer bebê, entendeu? Ninguém sabe fazer um bebê desenhando. Muitas pessoas sabem fazer, inclusive sabem abortar o bebê também. Eu sou contra o aborto, com exceções. Mas esse vídeo não é sobre aborto, entendeu? O que eu tava falando? Assim, o bebê da Tamura, que ele é mais bonitinho no anime do que no mangá, não que no mangá seja feio. Mas tem uns bebês que são feios pra caralho, tipo os bebês que o Togashi desenhou, puta que pariu. E agora vamos para os pontos negativos do anime. Bom, como eu disse, a mudança do design dos personagens foi um ponto positivo, só que tem alguns personagens que mudaram pra caralho. O valentão lá, que era Paquerete, nova palavra, Paquerete. O valentão que era Paquerete da cana lá, no anime ele parece o Salsicha do Scooby-Doo. No mangá é completamente diferente. Quando eu vi aquilo, quem é esse cara? Eu peguei o mangá pra ver de novo, não existia ele lá, entendeu? Só o nome. Esse foi o ápice. Mas tiveram outros personagens que mudaram bastante. Bacana também. No mangá ela tem o cabelo. Segundo ponto negativo do anime. Eu só decidi ver o anime porque eu achei o mangá muito interessante e eu queria ver o anime pra ver as diferenças e fazer um vídeo. Esse foi o objetivo de ver o anime. E eu também queria saber por que caralhos o Shinji usava um óculos no anime. Só pra uma curiosidade pra você que só viu o anime. Não existe porra nenhuma de óculos no mangá. O Shinji, ele nunca tocou num óculos na vida dele. Eu tenho certeza que aquele óculos só existe pro Shinji fazer a cena igual a cena do Homem-Aranha quando ele ganha os poderzinhos, tira o óculos e tá vendo tudo embaçado. Não, é o contrário. Coloca o óculos e tá vendo tudo embaçado. Tira o óculos e tá vendo normal. Só foi pra isso. Esse é o objetivo do óculos. Ele não é míope, ele não tem astigmatismo, ele não é cego. Por que ele usa um óculos? Eu quero entender por que ele usa um óculos, cara. Se for pra pagar de hipster, aí também dá pra entender um pouco, porque eles modernizaram pra caralho, aí tinha que pagar de hipster, mas você não paga de hipster usando óculos. Tudo bem que tem gente que acha que sim, e essas pessoas são muito idiotas, mas não existe óculos no mangá, e eu achei isso, pra mim isso é um ponto negativo do anime. Por que caralho tem um óculos, velho? Não faz sentido ter um óculos. Puta merda. Bom, a gente sabe que nesses animes mais atuais é usado CG, muito CG, Berserk, porra... aquele CG bonito. Só que tem uns animes que meio que você não percebe que é CG. Só que tem uma cena. Na verdade, é uma cena que fica se repetindo durante 2 episódios, assim. Na cena da prefeitura. Que tem as pessoas feitas em CG, que elas têm todas a mesma cara e elas ficam assim. É porque você não tá vendo meu braço, entendeu? Isso é fundamental pra entender a cena. Esse CG é escroto. É tipo o CG de ReZero quando o Subaru tava lá na barraquinha do cara que vendia maçã. E aí passavam as pessoas atrás ou passavam os dragões ali feitos em CG cagado. Mas aquilo dava pra relevar porque as pessoas estavam se mexendo. Agora aqui não dá porque as pessoas estavam paradas. Todo mundo com a mesma cara. Isso foi um ponto negativo. O último ponto negativo do anime é sobre a divulgação dos parasitas na história. No mangá, pra mim, pareceu que foi muito mais divulgado pra população, enquanto no anime, não tanto assim. Tipo, no anime começou e acabou, legal.
no mangá a galera ficou realmente preocupada com os parasitas. Então vamos fazer aquelas considerações finais sobre anime e mangá. O anime parece ser mais corrido que o mangá, mas na verdade não é. É mais ou menos a mesma coisa. Na verdade é o mangá que passa a sensação de ser mais calmo que o anime, ainda mais pela época que se passa a história. Mesmo que a animação dê um ar maior de tensão, a brutalidade dos parasitas, na minha opinião, é melhor utilizada no mangá, já que no mangá não tem censura, enquanto no anime tem. Eu não vi a versão de Blu-ray, eu vi a versão de TV mesmo. Então no mangá é bem mais foda você ver o parasita cortando a pessoa e a pessoa despedaçada. Você não precisa pausar no mangá, o mangá já tá pausado. Você fica olhando aquela cabeça voando. Tem umas cenas que mostra a cabeça. Nossa, que cena. Meu... Nossa senhora. Mas mesmo assim, o anime parece ser mais pesado que o mangá. Não é que ele parece ser mais pesado. Na verdade, os dois têm... Não é pesado de... Nossa, um elefante caiu na lama. Que pesado. Na verdade, o elefante cair na lama é pesado e sujo. Então a piada não foi legal aqui. Ele passa uma sensação a mais, assim. Porque no anime você sente mais as coisas. Tipo, você sente mais a morte e a tristeza, diferente do Shinichi, que não sente porra nenhuma. Porém, mesmo que o anime passe essa sensação a mais, o mangá é mais dramático. Na verdade, eu tô falando que o anime é mais X, mas na verdade o mangá é mais X, mas na verdade o anime é mais X. Não, mas o mangá é mais X. Eu tô usando palavras diferentes para falar a mesma coisa. Enquanto isso, eu não tenho outra palavra além de interessante para falar interessante. Mas voltando, o mangá é mais dramático no geral, assim, principalmente na reta final contra o Goto, no final lá, naquela luta final. Tem lutas, você que só gosta de ação, você garotinho de 10 anos que só gosta de ação, nossa, ação é muito bom, realmente. Realmente, com 10 anos você só quer ação, não vou te criticar por isso. Porque no mangá eu fiquei muito mais vidrado pra ver essa parte final contra o Goto. Volume 9 é o melhor volume, nossa senhora, esse volume é muito bom. É mais ou menos, o volume 9 começa mais ou menos no episódio 19, 20 do anime, por aí. Então, concluindo, se você não assistiu nada, vê o anime ou lê o mangá. Se você já leu o mangá, assiste o anime. Se você já assistiu o anime e não leu o mangá, leia o mangá, porque os dois são muito bons, realmente muito bons. Eu não tô indicando isso aqui, não é um dos meus favoritos, tanto o mangá quanto o anime, porque na verdade o mangá só ficou bom mesmo, mais pra metade pro fim. Mas é porque é muito interessante. Então, como eu disse, eu acho que todo ser humano deveria ler ou assistir Parasite, porque é muito bom. Nossa senhora, é sensacional. Tem uma parada, é um lance filosófico. Bom, então é isso. Se você aguentou o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você não aguentou o vídeo até aqui, eu te agradeço mais ainda. Deixa um like, se inscreve no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo assim, que é sobre eu falando sobre alguma coisa assim, tudo bem que eu faço isso o tempo inteiro, eu sempre falo sobre alguma coisa. Raramente eu mostro alguma coisa, tipo no vídeo da coleção de mangás, que você pode assistir no card bem aqui. O vídeo já tá com mais de 2.000 views. Esse vídeo realmente dá bastante view, eu deveria ter feito ele antes. E sabe quem devia fazer esse vídeo da coleção de mangás também? Lulu Checkpoint. Então eu pretendo fazer mais vídeos assim, falando sobre, ao invés de analisar, principalmente anime, apesar de que eu não queria fazer tanto vídeo sobre anime, mas eu tenho um monte de ideia de vídeo de anime pra fazer, porque ao invés de ter que esperar até o final do ano pra falar sobre o anime, eu posso falar sobre o anime e aí no final do ano eu falo, olha só, eu blá 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 blá, em 10º lugar tem esse anime, e aí blá 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 blá, mas na verdade eu falei muito mais dele no vídeo e tal, você pode ver no card. Então e até a próxima.